A idolatria é um conceito, um pecado geralmente atribuído a um passado distante ou a um ato literal de se curvar diante de um deus de madeira, uma estátua de barro, de pedra, de gesso, de porcelana, enfim. Eu quero, nesse vídeo de hoje, no quinto ou no quarto, não lembro, episódio dos Pecados Esquecidos, falar a respeito da idolatria e de como ela pode estar impregnada em todas as esferas da tua vida hoje, inclusive no teu culto. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreende ninguém com sua teologia, mas nós sabemos que Maria tinha pecados e está morta, e pode ir para o inferno se ela não creu em Jesus, tá? Fechou? Beleza, vem comigo. Já começou. Tem que falar, né? Os caras estão viajando. Antes de começar esse vídeo, eu quero que você faça o que deve ser feito, que é curtir esse vídeo, curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos, tá? Não esqueça de se inscrever e ativar a notificação, porque toda semana tem vídeo, tá bom? Também quero te lembrar que no primeiro link da descrição tem as nossas camisetas, você vai estar ajudando demais o nosso projeto, e lá, independente de qual gosto de camisetas você tenha, lá você vai ser contemplado, tá? E tem novas estampas chegando aí, logo tem novidades boas. Também tem o link do igreja.life, você pode acessar lá e ter tudo o que você precisa para uma vida saudável como cristãos, tá? E também tem muitas novidades a vir, muitas novidades prestes a chegar, a equipe está trabalhando nisso, tá? Nesse vídeo, nós vamos explorar como surgiu o mandamento a respeito da idolatria, uma pequena aparição da idolatria antes da consumação dessa lei, tá? E também nós vamos trazer alguns exemplos, por exemplo, de quando Israel corrompeu seu coração e se curvou diante de outros deuses. Também vamos falar sobre as punições e como esses nossos deuses ainda existem atualmente, como diariamente eles são reconstruídos em nossas vidas, tá? João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Muitas pessoas não assimilam isso. Por quê? Porque associam a idolatria diretamente ao ato, literalmente, de venerar um objeto. Eu tenho um objeto, pode ser a imagem de Maria, que tinha pecado, morreu e se não crê em Cristo vai para o inferno. Ou de qualquer um dos apóstolos, que se no final da carreira deles eles se desviaram, morreram, tinham pecado também, vão para o inferno igual, tá? Beleza? Então, não é sobre isso. Idolatria não é unicamente relacionado a ídolos materiais, tá? Então, quero primeiramente apresentar para vocês o mandamento que está no capítulo 20 de Êxodo, tá? Não terás outros deuses além de mim. Tá aí no verso 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Você precisa entender que esse mandamento ele destaca a exclusividade de Deus. Ele é um Deus zeloso. Ele tem ciúmes do seu povo, tá? Então você precisa compreender que Deus deve estar sempre no topo das nossas prioridades. Se o topo da prioridade humana é o lugar de Deus, significa que qualquer coisa que seja colocada no topo da prioridade se torna o Deus desse homem. Percebe? Então, existe uma cadência, uma cadeia, e o topo da pirâmide ali é o lugar de Deus, é o lugar guardado para Deus. Se você, meu querido, minha querida, colocar a tua empresa no topo da tua prioridade, a tua empresa se tornou o teu Deus. Por quê? Porque você vai negligenciar o teu relacionamento com o verdadeiro Deus dos céus por conta dessa nova prioridade que controla a tua vida. Isso serve para filhos, isso serve para casamento, isso serve para obra na tua casa, para reforma, para a tua empresa, para os teus estudos, para a faculdade, para o teu trabalho, para a jardinagem, para qualquer coisa. Pode ser a tua vaidade, pode ser o teu próprio orgulho, qualquer coisa que substitua Deus na tua vida. Mas Caleb, eu continuo sendo crente, eu continuo orando, eu continuo fazendo isso, continuo fazendo aquilo, eu vou no culto, eu dou o dízimo, eu luto contra o pecado, tudo bem.
Só que tu deixaria, por exemplo, um emprego a mando de Deus, se Deus disser, sai desse trabalho, tu sairia? Ou se Deus dissesse, tira tal pessoa da tua vida, tu tiraria? Se Deus dissesse, olha só, eu não quero que tu seja rico, eu quero que tu morra pobre, tu aceitaria isso de boa ou tu continuaria lutando para ser rico? Tu continuaria lutando, talvez, contra Deus e resistindo na questão da vaidade? Talvez Deus esteja dizendo para você lutar contra a vaidade, contra a preguiça, contra algum outro pecado, e você não está atendendo. Por quê? Porque aquilo ali é uma prioridade para você, tá? Então eu quero que você entenda que qualquer coisa pode se tornar o teu Deus. Eu quero mostrar para você um exemplo de Abraão, tá? Abraão é considerado o pai da fé, a Bíblia chama ele de pai da fé. No capítulo 22 de Gênesis, nós temos a cena célebre, todo mundo praticamente conhece, de Deus pedindo a Abraão que desse a ele em sacrifício o seu filho Isaque. Vamos lá. Ai, Deus, Nietzsche, inferno, sai. Pega papel higiênico pra mim. Papel higiênico. Quero que você veja um exemplo que tem em Gênesis capítulo 22. Nós temos Abraão e Sara, dois idosos, ela era estéril, ou seja, eles não podiam ter filhos. Daí Deus, que era de fato Deus de Abraão, prometeu para ele que ele teria um filho, e que desse filho seria um grande povo. Sara e Abraão fazem uma gambiarra ali e nasce Ismael, tá? Que é o patriarca dos ismaelitas, que posteriormente se tornam o povo árabe, o povo islâmico. Todos eles são descendentes de Ismael, também são descendentes de Abraão, tá? Só que daí vem Isaque, e Isaque, quando tinha ali, ele que era o filho da promessa, olha só, Deus prometeu a Abraão e Sara um filho, Isaque. Quando Isaque era moço, ali pelos seus 12 anos, Deus chega para Abraão e fala o seguinte: Abraão, eu quero que tu me entregue o teu filho em sacrifício. Detalhe, Deus não pede, nunca pediu, além desse momento, um sacrifício humano. Essa é uma das principais diferenças do nosso Deus para os deuses pagãos, tá? Daí você pode me dizer, Caleb, então o Deus que falou com Abraão ali não era o nosso Deus. Calma, guerreiro, eu já vou te explicar. Deus vem e solicita Isaque como um sacrifício humano. Abraão, naquele momento, ele poderia negar Isaque a Deus. Todavia, ele prepara tudo e leva o seu filho ao monte para entregá-lo em sacrifício. Ele amarra o menino, prepara a lenha, prepara o altar, prepara tudo o que precisava para o sacrifício. Ele amarra o menino, saca seu punhal e na hora de apunhalar o menino, uma voz do céu vem e diz: não mate o menino, tá? E daí aparece o cordeiro, que é uma representação de Cristo. Gente, se Abraão não tivesse se proposto a obedecer, se Abraão não tivesse entregue Isaque em sacrifício, o Deus de Abraão seria Isaque. Percebe? Eu quero que você entenda que qualquer coisa que faça Deus se tornar secundário na tua vida é o teu Deus. O Deus de Abraão seria Isaque. Por quê? Porque negligenciou o relacionamento e a obediência a Deus por conta de algo que ele ama, que ele amava, que ele sempre desejou. Então, se o teu relacionamento, se a tua obediência a Deus é corrompida, se torna secundária por algo na tua vida, e você percebe isso, não importa se é recorrente ou se foi uma vez só, ao longo do nosso dia nós podemos levantar muitos altares idólatras em nosso coração. Ao longo do nosso dia, qualquer coisa que nos atrapalhe, que nos impeça de ter um pleno relacionamento com Deus e de ter uma plena obediência, se torna o nosso Deus. Sejam hábitos alimentares, sejam hábitos sexuais, sejam hábitos do nosso cotidiano mesmo, seja a correria, a desorganização em nossas prioridades, qualquer coisa que te impeça de ter um pleno relacionamento com Deus, ou que faça com que os mandamentos de Deus se tornem secundários, se tornou um Deus no teu coração. Percebe como é delicado, percebe como não é só um objeto, pode ser qualquer coisa. Abraão não fez um altar para Isaque, não adorou Isaque, mas se ele simplesmente tivesse dito a Deus, não vou entregar Isaque, ali Abraão estaria
corrompido. E ele já não seria o pai da fé. Ele já não seria o Abraão que tem o Deus de Abraão. Agora seria Abraão que tem Isaac como seu Deus. Tá? Quero mostrar para vocês também um exemplo que está em Êxodo capítulo 32. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, eu quero que você faça essa leitura depois, tá? O objetivo desse vídeo é ser curto. Quando Abraão sobe ao Monte Sinai e ele recebe, ele fica assim 40 dias, ele fica 40 dias de jejum lá em cima, tendo uma conversa cara a cara praticamente, não literalmente com Deus, tá? E quando ele volta trazendo as tábuas da lei, ele encontra o quê? Tá? Quero que você entenda o contexto. O povo viu que Moisés estava a tempo demais no monte, daí chamou Arão, que era o irmão dele, e falou, olha só, cadê o Moisés? Moisés é o nosso líder. Ele que faz o intermédio, o meio de campo entre nós e Deus. A gente precisa de um Deus. A gente precisa ver algo para que nós possamos adorar e levar à nossa frente. Tá? E há discussões a respeito disso, porque muita gente diz que eles criaram Baal, um deus pagão, e outros acreditam que eles, na verdade, quiseram figurar Deus, o próprio Deus de Israel. Tentaram criar um rosto para o próprio Deus deles, que eles não considerariam idolatria. Por exemplo, se a gente fizer uma estátua para o nosso Deus, qual é o problema disso? Porque ele é o nosso Deus já, tá? Só que, a gente já vai conversar sobre isso. O que eu quero que vocês entendam é, Moisés desce do monte com as tábuas da lei, tá? E ele descobre que o povo, com a ajuda de Arão, seu irmão, sacerdote, haviam construído um bezerro, um filhote de vaca de ouro, com todo o ouro arrecadado pelo povo. E quando ele vê aquilo, ele quebra as tábuas da lei. Gente, para vocês entenderem, tá? Deus, naquele momento, ele propôs a Moisés dizimar o povo. Deus disse para Moisés que ele ia dizimar o povo. Pensa num povo imenso, mais de 1 milhão de pessoas. Deus ia acabar com todos por causa de um ato coletivo de idolatria. Não é muito comum hoje haver um Deus comum para muitos. O Instagram, o YouTube muitas vezes se torna o meu Deus. Muitas vezes eu negligencio meu tempo de oração porque eu estou no YouTube. Muitas vezes o Instagram é o que rouba o meu tempo e chega ao ponto de eu estar exausto e não orar. Estou confessando um pecado aqui. A idolatria ela é tão simples, ela é muito fácil de se embranhar na nossa vida. Por quê? Porque os nossos corações são fábricas de ídolos. Estão constantemente criando ídolos. E talvez você nem perceba, mas a idolatria às vezes é relacionada a algo sagrado. Talvez você seja o cara que idolatra a Bíblia. Ah, Caleb, mas a Bíblia não é Deus? Não, a Bíblia é a palavra revelada de Deus. Os fariseus, por exemplo, eles idolatravam a Torá, eles idolatravam a lei, mas não adoravam o Deus da lei. Eu quero que você entenda como é perigoso isso. Os religiosos nada mais faziam do que olhar para a letra, o que Deus havia falado, e aquilo ali era o Deus deles. Eles não se importavam com o propósito daquilo, nem o coração do Deus que determinou aquilo. Lembra que Jesus disse que acaso não é o Deus o Senhor do sábado? Pô, Deus é o Senhor sobre o sábado. Entende? O sábado foi feito por Deus com um propósito. E esse propósito era ignorado pelos homens simplesmente porque eles idolatravam o texto. Talvez você idolatre a denominação que você congrega, a igreja, a congregação que você está. Talvez Deus diga para você expressamente que o grupo onde você está desagradando a Ele, que você não deve estar lá. Mas por idolatria, você permanece lá. Talvez você idolatre um líder. Talvez entre obedecer a Deus e obedecer teu líder, tu siga teu líder. Idolatria. Tá bom? Talvez o texto diga expressamente, isso é pecado. E o grupo onde você está inserido diz, não, não é. E daí você, tudo bem. A Bíblia, azar. Eu quero minha religião. Talvez Deus diga, isso aqui é sagrado. Não torneis impuro algo que eu santifiquei. Daí vem um grupo de pessoas e torna de novo impuro algo que Deus sacramentou. Sacramentou não, purificou. Tá? Então, Deus disse, podem comer tudo. Daí vem um grupo e diz, não, não pode comer tudo. Daí, tá, então não posso comer tudo. Idolatria, você está idolatrando um grupo social, um meio social, em detrimento
da Bíblia, tá? Você está trocando Deus por um grupo, por um convívio. E isso é muito simples de acontecer. O que eu quero que você entenda é que se Moisés não tivesse intercedido pelo povo naquele momento, todos teriam sido mortos. Só que mesmo havendo a intervenção de Moisés, mesmo Deus não tendo punido todo o povo, naquele dia mais de 3.000 pessoas morreram. Mais de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Houve uma rebelião e tudo mais, tá? Mais posteriormente, vamos pensar assim, o reino de Israel adora a Baal, daí se prostra aos Baalins. A gente vê isso em 1 Reis, a partir do capítulo 18, ali com o rei Acabe e Jezabel, aquela desgraçada maldita do inferno, tá? Que até hoje o espírito dela fica permeando por aí. E o que acontece? Deus vem e ele basicamente trava a chuva. E por anos e anos e anos e anos a fio não chove. E toda a nação foi punida por conta da idolatria. Pessoas morreram por causa da idolatria. Se você for ver em Ezequiel, acontece isso. Se você for ver em Jeremias, acontece isso. A idolatria sempre foi motivo de juízo. E não é um juízo light, é um juízo severo. Tá? Porque você percebe que qualquer pecado, lembra que nós estamos falando sobre pecados esquecidos? Eu quero que você entenda que qualquer pecado pode se tornar idolatria. Porque se você é uma pessoa que é dependente, assim como eu fui por muitos anos, viciado em pornografia, toda vez que você negocia o teu relacionamento com Deus e a santidade, o que agrada a Deus, pelo prazer da pornografia, você se tornou um idólatra. Agora, o teu Deus, naquele momento, pode ser um momento curto, naquele pequeno intervalo de tempo, o teu Deus se tornou o teu prazer. O teu prazer é o teu Deus. O teu desejo, a tua carnalidade, o teu impulso sexual é o teu Deus, porque aquilo ali é o que te governa. Nós passamos por isso sentados à mesa quando nós queremos comer demais, nós já falamos sobre a gula. Quando nós temos ira contra alguém, quando o Espírito Santo dentro de nós diz, apazigue, traga paz. E a nossa ira diz, vai lá e fala, xinga, fala alto, aumenta o tom, grita, bate na mesa. A gente obedece. No momento em que a gente deixa de obedecer o impulso santo do Espírito Santo e atendemos aos impulsos carnais, aquele nosso impulso, aquele pecado é o nosso Deus, porque Ele é quem nos governa. Deus é aquele que governa. Se algo te governa, se não Deus, esse algo se tornou o teu objeto de adoração. Tá bom? Então, eu quero que você entenda como é perigoso e como é simples. Caleb, o que eu vou fazer então? Eu só quero que vocês vigiem. Eu quero que vocês estejam conscientes disso. Mais pra frente nós vamos trazer um vídeo longo falando a respeito da idolatria dentro da Igreja Católica. Só que eu quero que você entenda que o buraco é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. Na verdade, o buraco pode estar dentro da tua casa, com certeza está em algum ponto. Diariamente, nós reverenciamos algo. Diariamente, alguma coisa, nem que seja só uma, vai assumir o lugar de Deus na nossa vida, que é o lugar de prioridade, quando nós negligenciamos algo que Deus nos coordenou, algo que Deus nos dirigiu para fazer algo que nós queremos. Tá? Pode ser o materialismo, pode ser as tecnologias, as redes sociais, a carreira, o sucesso, pode ser um plano de carreira, pode ser um plano de ostentação, pode ser um plano simples de ter filhos. Talvez os teus filhos se tornem o teu Deus, assim como Abraão poderia ter feito. Talvez seja uma política, talvez seja um cargo, talvez seja uma ordenação dentro do grupo onde tu está inserido, talvez seja um cargo pastoral, talvez seja uma vaga como músico na igreja, talvez seja um presbitério, talvez seja uma promoção na empresa, qualquer coisa que faça você negociar valores ou negligenciar a Bíblia e o que Deus quis realmente transmitir através da Bíblia, qualquer coisa que faça você abrir mão disso por outra, se torna o teu Deus. A idolatria é um dos pecados mais silenciosos que existem. Porque às vezes nós idolatramos até mesmo a nossa fé. Percebe que você ter fé em Deus e ter mais orgulho e mais ênfase na tua fé do que no Deus da tua fé, é simples assim. É muito fácil perder o foco e é muito fácil errar a mão, como a gente fala aqui no Sul, né? Então, assim como Israel, ao colocar algo ou alguém além,
ou acima de Deus. Em nossas vidas nós nos afastamos dele diariamente com pequenas coisas que, apesar de serem pequenas, podem se tornar o centro. E daí nós enfrentamos consequências. Então vamos recapitular. Nós aprendemos aqui sobre o mandamento, a origem desse mandamento, o teor dele de dividir explicitamente o que é material e o que é imaterial, tá? Nós percebemos, nós vimos aqui que a idolatria trouxe punições contra Israel, que é um povo escolhido até a morte de Cristo. Israel era o povo eleito, agora nós somos a nação santa. Se um judeu se converter a Cristo, ele se torna novamente nação santa, mas não é mais uma etnia, não é mais um povo com linhagem sanguínea que é eleito por Deus, mas sim todo aquele que aceita o sangue de Cristo sobre si e reconhece ele como Deus, único e suficiente Salvador. Esse é parte do povo eleito. E mesmo esse povo eleito diariamente pode construir ídolos na sua vida. E agora nós falamos também sobre os deuses modernos, que pode ser qualquer coisa, pode ser até tua rotina, um esporte, o teu corpo. Eu acompanho muito musculação e literalmente o nome é fisiculturismo, culto ao físico. Não está falando sobre cultura, está falando sobre culto. Então, cuidado, tá? Cuidado com o motivo de você fazer as coisas. Você deixaria talvez de fazer a ceia porque está contando calorias? Deixaria de sair para confraternizar com os irmãos porque você não quer comer algo? Meus amados, cuidado, tá? Agora eu quero que você reflita a respeito disso. Você precisa avaliar quais são suas prioridades e garantir que Deus esteja sempre no centro. Que nada ocupe o lugar de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Observe os teus filhos, veja se o teu filho não tem ali, numa simples observação do dia a dia do teu filho, talvez você identifique altares idólatras na vida do teu filho. Ele pode ser uma criança pequena, talvez ele tenha algum objeto de veneração. E pecado é pecado. Ponto. Não importa a idade. Que nós possamos nos livrar de todos os altares idólatras, de todo o culto pagão. Que nós consigamos buscar em Cristo clareza de mente para discernir o que é e o que não é prioridade nas nossas vidas e realmente conseguir organizar, colocar Deus no topo. Porque quando Deus é colocado no topo, todo o resto se alinha gradativamente, tá? Tudo precisa ser focado, a adoração plena, toda a glória, toda a honra, toda a centralidade deve ser relacionada ao nosso Deus Criador, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Curta esse vídeo, comente aqui embaixo alguma dificuldade, algum tema para o próximo vídeo, alguma mensagem aí. Curta esse vídeo, compartilhe e não se esqueça de inscrever-se e ativar a notificação. Também clica no primeiro link e consiga umas camisetas ali para ajudar a gente e se vestir bem. E também acesse igreja.life, lá tem tudo que você precisa para uma caminhada saudável com Cristo, tá bom? Forte abraço, beijão, fica com Deus.